Besat Hashem, Shalom Aleichem. Se Deus quiser, hoje eu vou falar do Tratado de Hagigah, página 12. Eu vou estar falando sobre Bereshit, a criação, o início. Alguns dos nossos sábios, eu quero estar aqui citando comentários de Rav Hillel, Rav Shammai, Rav Elazar, Rav Yaakov e Rav Resh Lakish. Tá? Eu quero estar aqui, fiz aqui um estudo do Tratado de Bereshit e consegui fazer algumas pesquisas da ciência, da arqueologia, também dos estudiosos da ciência moderna, tá? Com relação a algumas afirmativas citadas pelos nossos sábios da criação do universo, no Bereshit, do início. E fatos esses comprovado pela ciência moderna, pela geologia atual, que deixam os estudiosos perplexos. Ficam perplexos como que preservaram de uma forma tão real comentários que são esses que foram Mishnah, Gemara, que nós chamamos de Mishnah, e Gemara, que é o Talmud, relatamos o nome dado Talmud, tá? São fatos, são comentários, é a tradução oral dos nossos sábios que foram trazidas de pais para filhos, por todas as nossas gerações. E fatos esses que não foram omitidos nenhum ponto sequer. Comprovadamente real, comprovadamente dados que a ciência comprova, afirma que são reais. Tá? Interessante. Aqui a Mishnah, o Talmud, afirma que você só pode refletir ou perguntar o que aconteceu após a criação do mundo físico, pois é extremamente proibido, segundo a Mishnah, querer saber o que houve antes da criação. Você não pode querer entender o que tem, o que houve, o que existe no mundo espiritual. Não é de forma, nós não conseguimos entender. É loucura para o homem. É loucura para o homem físico tentar entender o que existe no mundo, o que existia e existe antes da criação. Ou até mesmo estudar o mundo espiritual. É loucura. A matéria não compreende. Nós não compreenderíamos jamais. As pessoas jamais vão entender. Só podemos perguntar, só podemos refletir o que houve no início da criação, do início da criação para cá. Ou seja, até Adam Arishon, até antes, do primeiro dia, até o dia em que Adam Arishon foi criado. Aí sim, nós podemos tentar entender, refletir, discutirmos, mas antes do primeiro dia da criação, jamais, nós não podemos. É proibido tentar entender. Do primeiro dia, Yom Rishon, é proibido tentar entender. Depois que Adam pecou, o homem deixou de ser semelhança de Deus. Ou seja, quando Hashem diz, façamos o homem à imagem e semelhança de Deus.
essa semelhança jamais seria semelhança física, até porque Hashem, Deus, é incorpóreo, ele não tem forma humana. Então, essa semelhança é uma semelhança espiritual. Era a obediência natural e inclinação natural do homem, de Adam, Marichon, que ele tinha para a obediência da Torá. A obediência a Hashem era natural. Ele já existia. A Torá já vivia, ele já existia a Torá. A Torá são os mandamentos. Adam nasceu naturalmente tendencioso à obediência da Torá. Aliás, mais à frente ele peca. Mas era natural, era espontâneo a obediência a Hashem. Então ele deixou de ser semelhança, a partir, espiritualmente falando, a partir do momento que ele pecou. Mas com todo o pecado que Adam cometeu, Adam era um tzadik, natural. A sua descendência foi aos poucos deixando de cumprir, deixando a obediência natural a Hashem. Aqui eu quero estar comentando alguns termos, elementos, termos utilizados, que Hashem utilizou para criar o universo, para criar a Terra, para criar os elementos do universo. Aqui alguns elementos que eu quero citar. Ele utilizou, através dos elementos, ele utilizou a Behorima. O que é Behorima? Behorima é a sabedoria. Ele utilizou o Beit Vuná, o discernimento, para criar o universo, para criar a Terra. Ele utilizou do Beidat, ele utilizou do Beikó. O Beikó é a força para criar as montanhas, para criar as rochas. Ele utilizou a Beguiará. Ele utilizou do grito, para espalhar a água que cobria toda a face da terra. Ele utilizou do sopro para eliminar, para criar vários elementos da terra. Ele utilizou da Begivurá, que é a bravura, o limite da criatura. Ou seja, ele deu limite, existe limite à criatura, a bravura, que é Begivurá. Beit Tzedek, a justiça. Hesed, a bondade. Hesed, ele utilizou da bondade. Ele utilizou, inclusive ele criou a Terra, ele criou o universo sobre dois pontos. Pelo ponto de vista, pela justiça, ele utilizou pela bondade e pela justiça. Pela justiça, se ele tivesse criado o universo, criado o homem somente pela justiça, nós não existiríamos. Porque pela justiça nós teríamos que praticarmos totalmente a justiça. Ou seja, nós teríamos que ser 100% obediente às mitzvot. Nós teríamos que ter a essência natural de obediência a Hashem. Nós não temos. Então, jamais nós existiríamos se ele não criasse a terra, não criasse o homem através da bondade, da misericórdia. Por isso nós existimos. Porque ele tarda em irar-se. Por que Hashem tarda em irar-se? Porque ele criou o homem através da bondade. Ele deu ao homem a chance de se reconciliar. Ele deu ao homem a chance de praticar. Ele errou, o homem cai, o homem tenta, o homem se levanta. Através da misericórdia de Hashem.
O que é Tol? Aqui eu quero estar falando relacionado a Tol Vavum. Tol Vavum, Vavul, a luz. E a escuridão, Uruar é o vento. Tá? A Midat, período de noite. A escuridão, o que é a escuridão? Existem dois tipos de escuridão. A escuridão com massa. Esse tipo de escuridão, inclusive os nossos sábios citam, que foi a escuridão com massa, ela é aquela escuridão onde os egípcios foram castigados, uma das pragas do Egito, aquele tipo de escuridão, era uma escuridão com massa, totalmente diferente dessa escuridão que nós vemos, que nós conseguimos olhar à noite e vermos, tá? Escuridão com massa. Antes da criação, até mesmo essa escuridão que nós vimos hoje, que nós presenciamos, essa escuridão foi criada através do Tol. O que é o Tol? Tol é uma linha verde ou azul que envolve todo mundo desta linha, todo mundo. Desta linha saiu a escuridão. É muito interessante, né? Acho extremamente interessante, né, a explicação dos nossos sábios e que tem total afirmativa pela ciência. A ciência confirma as palavras de nossos sábios. Então, quem somos nós? Eu fico assim perplexo em ver a opinião de muitas pessoas que se julgam seres judeus e abominam, odeiam os nossos sábios, odeiam, fala de Talmud, eles têm raiva de Talmud, sendo que, não sei se por ignorância, não sei, não consigo entender, a Torá, Salmos, profetas foram extraídos do Talmud. Não fosse o Talmud, não existiria Torá, não existiria profetas, os Nevim, das profecias, dos profetas, não existiria. Então, primeiro surgiu a lei oral, o Talmud, para posteriormente ser, através da inspiração dos nossos sábios, do Talmud, surgiu a Torá, e Salmos e os profetas. O que é bol? Bol são pedras úmidas, onde as águas subterrâneas contêm águas. Essas pedras subterrâneas, elas deram origem às águas, à água subterrânea, ao mar. A grande parte, não digo todas, a ciência também confirma isso, da água no planeta Terra teve origem através do bol, que são pedras, imensas rochas que contêm águas, porque ainda existe águas dentro dessas pedras. Tá? Nossos sábios aqui, ele cita inclusive aqui o poço de Miriam. Foi nesse poço, foi através de origem, através de uma dessas pedras, o bol, pedras que contêm águas e que deram origem à grande maioria da água que existe na face, no subterrâneo do planeta, da costa do planeta Terra. Luz espiritual. A luz que foi criada no primeiro dia da criação, da qual o Passuque cita, é a luz da profecia, a luz espiritual. A luz de Hashem escondeu. Esta luz, ela foi escondida por Hashem. Ela foi escondida exatamente para que o mal, o homem mau, lançasse mão dessa luz, que é a luz da profecia. Tá? Então ele escondeu para que os perversos, né, na linguagem da Mishnah, perversos nós sabemos muito bem que são pessoas, são idólatras, são pessoas que abandonam a lei da Torá, os mandamentos do Eterno. E ele escondeu. Essa luz ele trará de volta. Essa luz ele trará para os tzadikim do Olam Rabá. Hashem viu que a luz era boa, a luz da profecia. Que é bom, que merece essa luz? Perguntam os nossos sábios.
a luz da profecia. Mamarotes. Mamarotes é a sua fala. Tá? A sua fala. Rorimá, sabedoria. Né? Citei aqui já há pouco alguns atributos da criação. Um assunto aqui, um detalhe que eu me ative. Quando Hashem criou o mundo não parava de se expandir. Ele estava se expandindo, o universo se expandia a cada tempo, a cada vez mais. E aí ele utilizou do grito, para que o universo se contesse, deixasse de se expandir. Ele utilizou da Beguiará, do grito, para neutralizar, para que o universo parasse de se expandir. E isto a ciência comprova. Aqui Albert Einstein, ele cita exatamente que isto está de acordo com a ciência. Ele cita aqui num dos comentários, num dos livros de Albert Einstein, pró-universo finito, ou seja, o universo tem fim. Confirma que os nossos sábios dizem. Ele estaria se expandindo ainda mais se não fosse pelo grito de Hashem. Se não fosse Hashem tivesse dito, basta, chega de se expandir. A distância entre o Sol e a Terra, ali ele parou. Antes ele estava se expandindo, o Sol se distanciava um pouco quanto mais da Terra. Então, Hashem, quando ele deu o grito, ele disse, para de se expandir. O Sol parou. E essa distância entre o Sol e a Terra é milimetricamente respeitada. Rakish também comenta sobre o grito, né, sobre a expansão do universo e sobre o momento que o Eterno neutralizou e o universo ali parou de se expandir. Quero aqui citar Beit Hillel. Beit Hillel é contrário, né? O Beit Shammai é da opinião que primeiro o céu foi criado, depois a terra foi criada. Primeiro Hashem criou o céu e depois criou a terra. Beit Hillel é da opinião contrária. Ele acha, na opinião de Beit Hillel, ele achava que primeiro foi a terra foi criada para depois criar-se o céu. O céu que eu estou citando aqui é o céu sideral, o céu físico, esse céu que nós enxergamos. Beit Shammai, para confirmar que que primeiro foi o céu e não a terra, ele cita um passuque que diz, óbvio, é metafórico esse passuque que eu vou citar, diz, o céu é o meu trono e a terra é o apoio para os meus pés. Metafórico porque Hashem, Deus não tem pé. Deus não tem forma, é incorpóreo. Mas ele cita esse passuque para confirmar que primeiro foi feito o céu, o espaço sideral. Aqui eu citei os atributos, os dois atributos de misericórdia e compaixão, que a terra que Hashem criou o universo. Eu quero citar aqui o Bereshit 3,16, que relata sobre um detalhe, um passuque que o Eterno disse para Abra. Multiplicarei o teu sofrer. Multiplicarei o teu sofrer. Tá? Foi no momento que Adam disse, a mulher me fez pecar. Então o Eterno disse ali, interpreta que o homem sempre, ou seja, o Eterno disse que ele iria multiplicar o sofrimento da mulher. Quando alguém multiplica alguma coisa, algo, você não pode multiplicar algo que não existe. Você só multiplica algo que já existe. Ou seja, se ele multiplicou o sofrer da mulher, é porque a mulher já sofria. Antes dela cometer o pecado, ela já sofria. Ele simplesmente deixa claro, eu multiplicarei o seu sofrer. Por favor, aqueles que tiverem dúvida, acompanhem, cite, verifique lá em Bereshit 3,16.
Tá? Outro, Rashi, eu acho interessante, eu também achei interessante. Rashi comenta aqui sobre, entre outros sábios, interpreta não somente Rashi, né? Comenta que o homem sempre foi mortal. Ele nunca foi mortal. Ele não iria viver para sempre, mesmo antes do pecado. Ele cita aqui, como ele e muitos sábios, que só a partir do pecado ele teve consciência de que ele era mortal. Ou seja, antes de ele cometer o pecado, ele não tinha consciência alguma da eternidade. Ele não tinha consciência, para ele era comum, ele não tinha ciência, né? A consciência dele passou a despertar. Ele despertou-se, sua consciência despertou-se para discernir entre o bem e o mal. Aí ele caiu em si e viu, eu sou mortal. Mas sempre o homem já nasceu com a tendência de ser mortal. O pecado apenas abriu os olhos dele para ele entender que ele seria mortal. A opinião de Rashi e a opinião de diversos dos nossos sábios, muitos sábios. Quero citar aqui sobre a crosta terrestre. Ela está segura sobre os pilares. Isso também me chamou muita atenção. Os pilares que mantêm a crosta terrestre. Quero citar aqui as águas subterrâneas, embaixo da água, as montanhas altas, na sequência. Primeiro os pilares, né? A crosta, as águas subterrâneas, debaixo das águas subterrâneas, as montanhas altas, abaixo da costa terrestre tem um vento. Isto também a ciência moderna confirma. Há vento debaixo da terra, abaixo desses elementos que eu citei. Ventania. Esta parte que passa o vento não teria condições de se manter, porque ela fica numa parte onde fica um vácuo. Se não fosse ali, nessa parte, o último estágio da Terra, da crosta terrestre, fica um vácuo. Nesse vácuo, há ventanias fortíssimas. Se não fosse pela misericórdia de Hashem, a Terra, essa misericórdia não faz com que a Terra se desintegre. Ela não se desmorona exatamente pela misericórdia de Hashem. Inclusive achei interessante, fazendo uma pesquisa, existem montanhas abaixo no Oceano Índico e abaixo do Oceano Pacífico que atingem a 4.000 metros de altura. E aqui os nossos sábios vão citar que a Terra, a crosta, abaixo da crosta terrestre, existem montanhas altas montanhas. Como eles sabiam disso? Através da tradução oral. Através do que foi passado de pais a filhos, de geração em geração. A Terra é sustentada com 12 pilares. Esses 12 pilares são paralelos às 12 tribos de Israel. As 12 tribos. A ciência, a geologia, os geólogos comprova. Quando eu vi esse comentário, esse passo que me atinge, eu refleti profundamente. Poxa, 12 pilares. Eu pensei, 12 pilares não tem a ver com as placas tectônicas? Fui a fundo na pesquisa e sim, comprovadamente. A Terra tem a crosta terrestre, a Terra é sustentada por as 12 principais placas tectônicas. Assim como citaram os nossos sábios, os 12 pilares, os 12 fundamentos que sustentam, que funcionam como pilares da crosta terrestre. É fantástico, é emocionante, é extremamente emocionante. Eu não canso de elogiar, eu não canso de
Eu não me emociono quando eu vejo a realidade, quando eu vejo que o Talmud cita, que os nossos sábios citam, não teve sequer algo adulterado. Exatamente, a ciência está aí para comprovar. A ciência está aí para comprovar a veracidade do Talmud. E por favor, gente, quando vocês ouvirem alguém criticando os nossos sábios, desfazendo dos nossos sábios, fazendo críticas, por favor, repreenda. Ou não sabem o que falam, são ignorantes, ou estão com segundas intenções. Ou não querem que você tenha conhecimento suficiente para talvez saber mais do que eles. Muito provável, por arrogância. Arrogante não é o grosso. A arrogância, no sentido da Torá, é aquele que não admite, que não aceita que um aluno, que alguém saiba mais do que ele. Isso é ser arrogante e Hashem abomina, a Torá abomina. O judaísmo tradicional, digo judaísmo porque só existe o judaísmo no mundo. O judaísmo tradicional. Não existe outro. Quem exclui Talmud, exclui Torá. Quem exclui os nossos sábios, exclui judaísmo. Não é judaísmo. É outra coisa. Eu não sei qual o nome dá, mas judaísmo não existe sem Talmud. Um Todá Rabá, muito obrigado. Até o Shabat próximo que se aproxima, se Deus quiser. Lehi Traut. Amém.